boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de terça-feira. Lembrando que eu estou fazendo live todos os dias não, né? Mentira. Todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras eu tenho entrado aqui ao vivo no Instagram. Depois eu vou fazer lives no Instagram, lives no YouTube. A ideia é justamente poder compartilhar um pouco dessa rotina, vamos dizer assim, rotina de uma vida de investidor. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu vou falando. Então, boa noite aí, Milena, boa noite, Grande Horn, copeiro da AM. Se puderem, também mandando, clica no aviãozinho, vai direcionando nessa live para algumas pessoas que vocês acreditam que queiram começar a investir, começar a conhecer um pouco o mundo dos investimentos, um pouco da rotina que é, tirar um pouco do preconceito que tem sobre esse assunto, que é muito grande. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre esse preconceito. Beleza? Então, se puderem me falar como que tá o áudio, se o áudio está ok, se a imagem tá ok, está sem nenhum tipo de problema. Lembrando que eu tive problema com luz já em duas lives, então se por algum motivo a luz de novo der algum problema, faz parte do jogo, né? Fazendo ao vivo a gente acaba tendo que improvisar de vez em quando. E enquanto o pessoal vai entrando, eu vou explicar como que funciona essa série de lives. Todos os dias não, mentira, todas as semanas eu tô abrindo caixinha, tô fazendo perguntas, tô vendo o que as pessoas que me seguem no Instagram têm, principalmente dificuldades, objeções, enfim, problemas para começar a investir. Por que elas não estão investindo ou por que elas não estão tendo tanto resultado quanto elas gostariam? E eu estou recebendo muito feedback positivo, estou recebendo muita dúvida interessante, e cada uma dessas dúvidas que eu estou pegando, eu estou trazendo para colocar como conteúdo da live. Falei na última quinta-feira sobre o medo de perder, por que tanta gente tem medo de perder dinheiro com investimentos. Foi um assunto bem interessante. Se você não conseguiu assistir a live, ela está gravada aqui no Instagram, é só procurar ali no feed o material dessa live, ou então se você quiser assistir ela acelerada, ir lá no meu canal do YouTube, dá para colocar velocidade 2x, a live tem de 20 a 30 minutos, é o que eu tenho feito de padrão aqui. Em 10, 15 minutinhos você consegue matar o conteúdo da live, pegar vários insights, várias rotinas, vários comportamentos e já começar a aplicar na sua vida para conseguir ter bons resultados, principalmente aí focando nos investimentos. Agora que o pessoal já está entrando, boa noite Gleides, boa noite Gabriele, Veloso, Letícia, Raíssa, minha esposa, boa noite pessoal enquanto vai entrando. E para fazer um gancho já com a live passada, eu já comentei que eu falei sobre medo de perder, o porquê que tanta gente tem medo de perder dinheiro, porquê que o ser humano como um todo tem medo de perder qualquer coisa. Comentei do motivo que a gente coloca sempre, a gente superestima esse medo de perder, ao invés de superestimar as possibilidades de ganho. Então isso tudo eu mencionei na última live. E quando eu estava falando sobre isso, eu falei sobre medo de errar. E quando eu perguntei, né, me perguntaram sobre, poxa, medo de errar e essas coisas, eu falei, não quero falar sobre medo de errar nessa live, e eu vou fazer uma live específica só para tratar sobre isso. E é justamente a live de hoje, do porquê que a gente tem tanto medo de errar, porquê que a gente tem tanto medo de tomar alguma ação, alguma decisão e lidar com as consequências negativas, porquê que a gente acha que só vai ter consequência negativa, porquê que a gente não vai conseguir aproveitar algo positivo dos erros, que é justamente o grande insight virado de chave que eu vou trazer nessa live hoje. E eu queria trazer isso numa única live. Se eu colocasse esse assunto na live anterior, ia ficar muito comprida, 40 minutos ou até mais, beirando a 1 hora. E para não ter que fazer isso, eu trouxe numa live totalmente separada só sobre esse assunto. E eu vou começar de uma vez para já não ficar enrolando, até porque eu tenho que pegar minha esposa daqui a pouco. Se eu atrasar, ela não vai ficar muito feliz com isso. Eu já trazia para começar e eu não posso atrasar para buscar a minha esposa lá no trabalho. Então vamos lá, pessoal, relembrando algumas coisas básicas, né? A evolução do ser humano. Por que o ser humano tem tanto medo de errar? Se a gente for buscar na nossa história lá atrás, a gente, quando vivia ainda em tribos, comunidades há 10, 20 mil anos atrás, errar, se alguém tivesse, por exemplo, caçando. Se eu estou caçando um animal, eu estou com uma lança, eu lanço essa lança no animal e o animal escapa e ele me ataca, esse meu erro pode desencadear a minha morte. Se eu estou voltando com a minha tribo para o nosso lugar onde estão todos os nossos familiares acampando e coisas assim, né? Lembrando que nós éramos caçadores-coletores. Se eu errasse o caminho e eu me desprendesse do meu grupo, da minha tribo, eu provavelmente iria morrer. Ou caçado por outra tribo, ou então animais poderiam me atacar. Então, desde dezenas de milhares de anos, o nosso cérebro ele sempre associou um possível erro com a morte, com uma perda muito grande, ou de alimento, ou até mesmo da própria vida. E isso a gente foi trazendo, foi desenvolvendo
ano após ano, geração após geração. O que acontece nos dias de hoje? Hoje, mesmo eu errando, eu não vou morrer que nem acontecia no passado. No passado, quem morria, quem errava principalmente, qual que era a consequência? Acabava morrendo, acabava se desprendendo ali da sua geração. Então as pessoas que não se importavam tanto se estavam errando ou não, elas iam morrendo e, em consequência, quem tinha muita preocupação, quem estava realmente ligado em não cometer erros, foi se desenvolvendo, foi gerando descendentes e acabou que hoje em dia nós humanos temos muitas preocupações ligadas principalmente ao medo de errar. Esse é o conceito, vamos dizer assim, histórico do porquê que a gente tem tanto medo e porquê que qualquer erro pode significar uma perda e isso pode trazer uma dor muito grande, principalmente falando sobre investimentos. Só que hoje, se a gente for pensar, se eu cometo algum erro, se eu cometo algum deslize, vamos dizer assim, a consequência não é a minha morte, a consequência não é a morte da minha tribo, não é a morte dos meus filhos. Normalmente, se eu errar nos investimentos, eu vou perder talvez algumas centenas de reais, alguns milhares de reais, mas isso não é a minha morte. E essa é a grande sacada que eu queria trazer para vocês. Se a gente conseguir mudar um pouco esse medo, né? Eu não vou fazer porque eu tenho medo de errar. E eu mudar isso, ao invés de pensar, poxa, eu vou fazer. Se eu cometer um leve erro, um leve deslize, se alguma coisa foi equivocada, eu vou tirar aprendizagens desse meu erro, desse meu equívoco, que isso vai me dar condições de não errar de novo no futuro. Então esse é um insight que eu tive de uns anos para cá, quando eu comecei a investir, porque mesmo eu errando de vez em quando em algum investimento, mesmo eu colhendo os frutos negativos desse erro, ou seja, tendo um pouco de prejuízo, no longo prazo, esses erros que eu cometi no início fizeram com que eu parasse de errar e hoje em dia eu tenho muito mais resultados positivos do que erros. E, consequentemente, esses resultados positivos são muito maiores do que os resultados negativos que eu tinha lá no começo. Então, isso que eu vou trazer para cá, fazendo outras analogias, trazendo um conteúdo um pouco mais didático, para depois, ao final da live, eu fazer um link ali com um link com os investimentos. E o engraçado, se a gente for se a gente for parar para pensar, quando a gente nasce, quando a gente é bebê, a gente não tem tanto medo de errar. Não sei se é porque é uma coisa irracional ainda, porque a gente faz tudo meio que instintivo, mas como funciona, por exemplo, quando a gente está começando a aprender a andar. O bebê, ele não fica pensando, poxa, e se eu levantar, e se eu cair, e se nisso, se eu cair, alguém do lado vai rir de mim, etc. O bebê nem pensa nisso, ele só está ali engatinhando, se arrastando, começa a levantar, dá o primeiro passo, cai, se esborracha no chão, levanta de novo, ele vai se desenvolvendo, ele vai tendo esses pequenos errinhos, até que chega um momento que ele domina essa capacidade de andar e ele já está depois de alguns anos correndo, dando trabalho para os pais, dando trabalho ali para os familiares. Por quê? Porque ele no começo, ele não estava pensando, e se eu errar, e se acontecer tal coisa? Ele simplesmente foi tomando iniciativa, foi agindo. Quando ele caía, ele aprendia o porquê que ele caiu, mesmo que de forma inconsciente, e conseguia melhorar ano após ano, ou melhor dizendo, semana após semana, essa capacidade de andar. Quando o bebê está começando a falar, ele fica lá babujando alguma coisa, eu nem sei como é que é direito, mas o bebê, quando ele está aprendendo a falar, ele não está preocupado se ele vai errar, ele não está preocupado se estão entendendo ele, normalmente ele só está repetindo algum som que está sendo reproduzido ao redor, ele está tomando alguma ação para tentar, de alguma forma, se comunicar com aquele adulto que está ali perto, ou com aquela outra criança que está perto. Então o bebê, ele tem, por instinto, tomar algumas ações sem se preocupar se ele vai errar ou não. Então eu quero que vocês peguem esses insights que eu estou trazendo, porque isso lá no final vai fazer sentido. E depois o bebê vai crescendo, ele já está andando, ele já está falando, já está ali com alguns anos de idade, começa a andar de bicicleta ali, vamos supor ali com 3, 4 anos, vai começar a tirar a rodinha. O que acontece? Ele vai andar, ele vai cair, ou seja, ele vai errar durante o processo, e mesmo ele errando, ele se levanta e continua andando de bicicleta. Ele não vai ter aquele medo para sempre de andar, de cair, de se machucar e coisas travarem, nem nada do tipo. Ele vai se desenvolvendo, principalmente com os erros que ele vai cometendo. Se ele se desequilibra muito para a direita, ele aprende que não pode ir muito para a direita, tem que jogar mais para a esquerda. Se ele está fazendo uma curva para a direita, ele vai conseguir mudar o centro de gravidade dele de forma instintiva e começa a aprender de fato a como se anda de bicicleta.
E isso é uma coisa que parece que o ser humano vai perdendo à medida que ele vai crescendo, que ele vai se amadurecendo. Só esperar a maquininha ali, a musiquinha da máquina parar. Enquanto isso, só falando aqui com a Paula, com a Gabi, com a Raquel, com a Marcinha que entrou, minha prima. Poxa, show de bola. Maquininha parou ali, vamos voltar aqui, só dar um oi aqui também para a Suzy que entrou agora. Voltando aqui, pessoal, o que acontece? Imagina se a gente o tempo inteiro tivesse preocupado, vamos dizer assim, com o fato da gente errar. Se o bebê, ele desde o primeiro momento se preocupasse, se ele está conseguindo andar, ele cai, ele erra, ele vai parar. Não, ele não está preocupado, ele começa dessa forma e acaba que quanto os anos vão passando, quando a gente vai se desenvolvendo, a gente vai nos tornando, vamos dizer assim, adultos cagões. A gente começa a ter medo de errar, começa a ter medo de tomar algumas atitudes, mesmo que as consequências positivas sejam muito maiores do que as consequências negativas, a gente tem medo de dar sempre aquele passo a mais para ter algum resultado interessante. E por que a gente tem esse medo? Porque somos seres sociais. O ser humano, ele nasceu para viver em comunidade. E isso, quando o bebê começa a sair um pouco do lar, daquele seio materno, começa a ir para a escolinha, começa a frequentar lugares que tem outras crianças, aí que começa um problema, vamos dizer assim, social. Alguns são resolvidos, só que outros são piorados. Na escola, o que ele percebe? Os coleguinhas, os amiguinhos que estão começando a errar, a professora pergunta, ele erra, ele vai ler um texto, ele fica gaguejando, ele começa a sofrer aquele bullying, né? Nem sei se hoje em dia mais chama bullying, não sei se pode falar essas coisas, mas enfim, na minha época podia falar. Ele acaba sofrendo algum tipo de brincadeira, ele errou, ele isso, hahaha. E muitas pessoas começam a ficar mais introvertidas quando elas erram. Elas começam a não querer errar publicamente pelo próprio fato de sermos seres sociais, seres racionais. É uma leve crítica que eu estou fazendo em relação à escola, porque isso se prolonga tanto no colégio, isso vai para o ensino médio, isso chega na faculdade e, consequentemente, chega no trabalho. Esse medo de errar em público, esse medo de ser julgado no primeiro momento pelos coleguinhas ali da sala, do colégio. Depois, mais pra frente, está no ensino médio, o cara não quer errar para não ficar feio para ele perante a turma, a menina não quer errar para não ser depois ali ridicularizada pelas colegas, pelos outros colegas. Enfim, começa uma história de você evitar, às vezes, fazer um chute, você tentar algo diferente, porque você tem medo de cometer um erro publicamente e esse erro afetar você de uma forma social. Isso acaba acontecendo principalmente no colégio, na faculdade e no trabalho, nos primeiros anos de trabalho. Eu posso falar não tanto sobre faculdade, mas eu posso falar na academia militar. Eu entrei com 16 anos na escola preparatória de cadetes, lá em Campinas. Depois eu fiz a academia militar durante mais 4 anos, foram 5 anos de formação. E o meio militar, ele é um meio bem complicado para quem comete erros. Digamos que as regras são bem rígidas, tanto na parte de hierarquia, na parte de hierarquia e disciplina, melhor dizendo. São regras rígidas e tem que ser regras rígidas, né? Rígidas. A gente está lidando com pessoas, está lidando com armamento, está lidando com munição real, com exercícios que envolvem um risco ali de morte. Então, realmente, tem muita coisa envolvida e somos treinados para não errar. Se nós somos treinados para não errar, quando nós erramos, isso estou falando da academia militar, ok? Esse erro ele era punido de diversas formas. No começo, advertência. Depois ele iria ser algum tipo de impedimento para você sair do ambiente escolar. Então, na época da escola preparatória, você ou não podia sair da escola, ou não podia sair nem do alojamento, dependendo da punição. Quando eu cheguei na academia militar, era a mesma coisa, dependendo do nível de punição. Você não podia sair da ala, dos apartamentos, não podia sair da academia militar. Histórias de pessoas, eu mesmo fiquei durante... Às vezes, eu acho que foi no primeiro ano da academia militar, eu fiquei mais de 3 meses sem sair da academia, quase de punição atrás de punição, e essas punições eram consequências de erros que eu cometi. Então eu fui treinado no colégio, eu fui treinado na escola e eu fui treinado na academia militar para não cometer nenhum tipo de erro. E isso não acabou na academia militar. Quando eu cheguei depois para servir nas organizações militares, já como oficial, se eu cometesse um erro, eu era punido. Então tem o regulamento militar, tudo vai seguindo conforme tem que ser seguido dentro do exército. E acabou que isso gera, não só em mim, esse sistema de punição de erros gera uma sociedade que tem medo de cometer algum erro, mesmo que seja um erro leve,
pelas consequências, ou consequências sociais que esse erro vão acarretar, ou pelas consequências do próprio resultado que esse erro pode trazer. E se eu linkar isso com os investimentos, o que acontece? Fazendo esse link aqui com os investimentos. Imagina, a criança nasce, vai para a escola, ela fica da escola, do começo da escolinha até o final da faculdade, sendo punida para cada erro que ela cometia. Lógico que não era punida no mesmo nível da academia militar, do meio militar como um todo, só que na faculdade ela pode ser punida, ela pode perder matérias, ela pode perder nota, pode perder, enfim, pode atrasar a formação acadêmica dela para ela depois chegar depois no mercado de trabalho. Enfim, você passa 15, 20 anos com medo de errar, com medo de tomar alguma atitude que possa ser mal vista, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo que somos ensinados durante 15 a 20 anos a não errar, a gente fica lendo diversos noticiários falando de investidores que erraram e perderam dinheiro, de empresas que erraram a estratégia e fizeram com que os seus acionistas perdessem dinheiro. Poxa, diariamente somos bombardeados com essas notícias depois de sermos treinados a não errar. O que acontece? A gente acaba nos tornando adultos, cagões, por que não dizer, mas adultos com medo de cometer algum erro, principalmente nos investimentos. Porque na nossa cabeça, no nosso cérebro, errar é ruim, você pode ser punido se errar. No cérebro não é mais punido com a morte, mas você pode ser punido de várias formas, principalmente sociais, se você errar. E se você errar com o seu dinheiro, você errar com o seu salário, você vai estar perdendo dinheiro. E se o seu cérebro já está acostumado a linkar erro com perda, e você já está acostumado a linkar por causa dos noticiários e por causa de histórias de colegas, familiares, que investimento faz perder dinheiro, ou seja, investir é arriscado e por correr risco você vai perder dinheiro, o que essa junção de coisas fazem dentro da sua cabeça? Você não investe com medo de errar, porque se você investir, você vai errar e vai perder dinheiro. Então essa é a mágica que tem por trás desse raciocínio. E é isso que a gente tem que começar a trabalhar a partir desde o primeiro momento que a gente toma consciência disso, a como evitar que o medo do erro se torne uma autossabotagem e a gente nunca mais consiga ali entrar de vez no mundo dos investimentos. Beleza? A gente acaba fugindo dos investimentos justamente para não cometer nenhum tipo de erro. E quando a gente comete um erro, tem dois tipos de consequências que a gente pode ter quando a gente erra, né? Consequências sociais, ou seja, a gente pode ter algum tipo de problema social, eu vou explicar isso um pouco mais tarde, e alguma consequência relativa a resultado. Lembrando que o erro ele vai trazer um resultado, na maioria das vezes, negativo num primeiro momento. E eu falo que é no primeiro momento porque depois eu vou conseguir mostrar como até os erros que trazem prejuízo no primeiro momento podem se tornar grandes lucros no futuro. Tá? E para isso tem que fazer um exercício mental com vocês, né? E qual que é esse exercício mental que eu quero fazer com vocês? Quando um bebê está começando a andar, na verdade quando ele está começando a engatinhar, se ele pensasse que nem o adulto maduro que nós somos hoje, imagina se esse bebê pensasse assim, caramba, poxa, eu acho que eu vou ficar engatinhando aqui para sempre, porque se eu tentar levantar, poxa, vai que eu tropece e caia no chão e leve um tombo. E pior, e se a minha mãe vê eu tentando ficar em pé e eu cair no chão? E se o meu coleguinha do lado, o meu irmão mais velho, vê e vai começar a zombar de mim se eu cair no chão? E se o meu pai vê eu cair no chão e não vai ter mais orgulho? E ela começa... Imagina se ela pensasse que nem um adulto pensa sobre o erro dela. Ela ia ficar, talvez, medrosa a ponto de nunca querer começar a andar, pelo fato que se ela caísse, ela poderia ali sofrer consequências negativas, talvez para o resto da vida dela, na cabeça dela. E isso, se fosse levado, se a criança pensasse isso, com certeza ela nunca iria andar e ela iria ficar engatinhando o resto da vida dela. E graças a Deus, quando nós somos bebês, a gente nem pensa nisso e a gente faz o quê? Qual que é o nosso instinto quando a gente está começando a querer andar? A gente, de forma irracional, de forma 100% instintiva, a gente começa a tentar levantar, vai apoiando na cadeira, vai apoiando numa cômoda, a gente dá um passo, leva um tombo, aprende que você tem que dar um passo menor, fica de pé, aí você tenta dar 2 passos com a mesma perna e você cai de novo, isso você aprende que você tem que dar um passo com cada pé de uma vez, você vai aos poucos, levando alguns tombos, aprendendo e evoluindo.
Levar um tombo, errar, aprender, isso faz parte do processo. Você nunca vai conseguir se tornar especialista em alguma coisa. Você nunca vai ter bons resultados em qualquer área se você não tentar e não errar no caminho. O erro, ele é normal, ele acontece quando você começa a andar, o erro acontece quando você começa a falar, o erro acontece quando você começa a andar de bicicleta e o erro acontece quando você começa a investir. Então, se você tem alguma trava ainda hoje, que você não quer começar a investir porque você tem medo de cometer um erro e perder dinheiro, entenda desde o começo que errar faz parte. Errar, todo mundo erra. Os maiores investidores da história erraram e perderam dinheiro. A única diferença é que eles tiveram esse erro, aprenderam com o erro, entenderam o mecanismo que causou o prejuízo e depois, nas operações seguintes, ele não cometia esse erro. Agora, se ele tivesse parado, esperando, tentando o melhor momento, tentando não errar, até mesmo os maiores investidores nunca teriam feito o primeiro investimento. Eu gosto de falar que o investidor, ele tem dois tipos de investidores, vamos dizer assim, né? O investidor que já perdeu dinheiro e o investidor que ainda vai perder dinheiro. A única diferença é que todo investidor, colocando isso no longo prazo, o que ele consegue de rentabilidade, o que ele consegue de ganhos, supera e muito o dinheiro que ele acaba perdendo por causa de alguma estratégia ali que ele tomou, ou por consequência de uma má análise, ou como consequência do mercado, como consequência de fatores que não dependiam dele, mas ele aprende até mesmo a evitar os erros quando ele vai ganhando experiência no mercado. Então isso que tem que ficar claro, né? Se você for pensar, poxa, o que vão pensar de mim se eu começar a investir em perder dinheiro? O que meus parentes vão pensar? O que o meu cônjuge, o que a minha esposa, o que meu marido vai pensar se eu começar a investir e perder dinheiro? E na prática, não tem que ter esse tipo de pensamento. Quando você começa a estudar sobre o assunto, quando começa a estudar sobre investimentos, você começa a ter contato com pessoas que contam histórias que elas perderam dinheiro e mesmo assim elas continuaram a investir porque elas aprenderam com o erro. Você começa a absorver esse conteúdo, você passa esse conteúdo para as pessoas ao seu redor. Poxa, fulano aqui que eu estou seguindo, o cara falou que já perdeu dinheiro, mas olha, já ganhou muito também, que estratégia legal, interessante. E nisso você começa a moldar um ecossistema ao redor de você, que você faz com que um erro não seja sinônimo de perda, o erro o erro, ele vai se tornar um sinônimo de algo positivo. Até porque se você for pensar, aqueles tombos que o bebê tomava quando estava engatinhando, aqueles erros de curto prazo, aqueles erros, aquelas perdas momentâneas que ele tinha no primeiro momento, isso fez com que ele ganhasse força, que ele ganhasse conhecimento para depois começar a andar, começar a correr, começar a pular, começar a brincar. Ou seja, esses pequenos prejuízos do curto prazo se tornaram grandes lucros no longo prazo. E com investimento é a mesma coisa. Quando você começa a investir, você vai perder um pouquinho de dinheiro, isso é consequência do próprio ato de investir, você vai perder alguma coisa, só que no longo prazo você vai ganhar tanta habilidade, tanta consistência, você vai ganhar tanta maturidade nessa área que os seus lucros vão ser muito maiores do que as perdas. Então você não tem que se preocupar com isso agora. Os tombos, né, as perdas, os prejuízos, eles fazem parte do processo de aprender a investir. Então, ou você aceita que você vai errar em algum momento e você tem que superar esse erro, ou então você nunca vai começar a investir. Eu gosto até de fazer uma comparação, ela é até um pouco meio pesada, mas é muito verdade. O que acontece? A criança não, o adulto, que ele não quer começar a investir, principalmente em renda variável, ele quer só ficar na renda fixa, eu gosto de comparar esse adulto com uma criança que está começando a engatinhar e não quer aprender a andar. Ela quer ficar o resto da vida dela engatinhando porque ela tem medo de levantar, ficar em pé e cair. Essa analogia, ou seja, se eu comparar essa criança com medo de ficar em pé, eu vejo o adulto com medo de investir o seu dinheiro. Ele tem algum medo, algum bloqueio, ele fica a vida inteira na renda fixa, colocando o seu dinheiro. Colocando seu dinheiro na poupança, colocando seu dinheiro em alguma opção pós-fixada, um título público, Tesouro Selic, ou um CDB rendendo ali alguma coisa do CDI, ele fica a vida inteira nessa estratégia, ou seja, ele fica a vida inteira engatinhando, porque ele tem medo de ficar em pé. O que é ficar em pé? Ele tem medo de colocar o seu dinheiro em investimentos de renda variável, investimentos que vão dar uma rentabilidade muito maior,
investimentos que vão proporcionar uma renda extra passiva para ele, investimentos que podem duplicar ou triplicar o valor que ele vai ganhar na aposentadoria daqui a 20 ou 30 anos. Ou seja, o adulto, ele troca toda essa possibilidade de ganho por medo de ficar em pé, por medo de colocar o seu dinheiro na renda variável. Ele é aquele bebê que passa a vida inteira engatinhando com medo de ficar em pé. É o adulto que passa a vida inteira na renda fixa com medo de investir o seu dinheiro. Eu sei que é uma analogia pesada, muita gente às vezes fica chateado quando eu falo sobre isso, mas é a verdade. Eu não consigo diferenciar. Quando eu vejo um adulto que não está investindo, que não está pensando no seu futuro, não está pensando na sua família, eu vejo uma criança que não quer aprender a andar, que só quer ficar engatinhando. Isso eu quero que vocês peguem como uma reflexão, que vocês peguem isso para a vida, para vocês realmente fazerem uma autoanálise e pensar, poxa, será que eu estou agindo que nem um bebê que não quer aprender a andar por puro preconceito, por puro desconhecimento? Então essa análise eu queria deixar aí para cada um fazer essa auto-reflexão. E chegando aqui no final da live, eu queria trazer também uma outra consequência, um outro medo de errar. O que o medo de errar pode trazer como consequência? Que não é só a parte social, é realmente atrasar os resultados como um todo. Acaba que eu tenho medo de errar, e se eu tenho medo de errar, eu não vou querer tomar alguma decisão, por exemplo, de investimento com o meu dinheiro. Eu acabo atrasando essa decisão, eu acabo achando formas de me sabotar para não ter que começar a investir. E eu começo a contar historinhas. Ah, que eu não tenho tempo para começar, poxa, eu não estou conseguindo conciliar a agenda, eu não estou conseguindo estudar. Então, quando eu conseguir tempo para estudar e começar a estudar, eu começo a investir porque eu não quero errar, eu não quero perder dinheiro. Então, esse medo de ter resultados negativos, ele é uma consequência que pode ser uma autossabotagem total. E é muito fácil superar esse medo, é só fazer uma mudança rápida de mindset. Eu não tenho que estar preparado com tudo estudado para começar a investir, para talvez não errar. Se você já sabe, se eu estou te falando aqui, você pode até confirmar depois com outras pessoas que falam de investimentos. Você vai ver que todas erraram em algum momento. Se os maiores investidores da história erraram em algum momento, você acha que não vai errar? Essa é uma história que fica até um pouco engraçado, mas cabe para a nossa reflexão. Não tenha medo de errar, não tenha medo de achar que você vai ter todo o conhecimento do mundo para começar a investir e não cometer erros. Isso não vai acontecer. Então, quanto antes você aceitar que você vai errar, o quanto antes você aceitar que você tem que achar os erros, achar onde você errou, aprender para poder contornar e não cometer o erro novamente. E esse fato de você fazer essa análise no erro e descobrir onde você errou, isso vai fazer com que você tenha bons resultados, principalmente no longo prazo. É o aprendizado em cima do erro. Digamos que você precisa estar agindo para você aproveitar essa informação que você está obtendo com o seu erro, e esses pequenos errinhos que você vai cometer vão se tornar um grande lucro ao passar do tempo. Ou seja, quanto mais tempo passar e você começar a ter bons resultados e parar de errar, você começa a ter resultados cada vez mais interessantes. E para finalizar, realmente chegando aqui no final da live, eu queria fazer uma reflexão, justamente baseado nisso que eu falei agora. Você não tem que esperar estar pronto, estar com tudo dominado para começar a investir. Essa é uma inversão clássica que acontece em vários ambientes, né? Muita gente acha, vou começar a acordar cedo, mas para acordar cedo eu tenho que dormir cedo, então eu vou tentar dormir cedo para começar a acordar cedo. O que acontece é que a pessoa nunca consegue dormir cedo e, consequentemente, ela nunca consegue acordar cedo. Então você, para conseguir dormir cedo, você tem que estar acordando cedo para o seu corpo ficar cansado e chegar no final do dia querendo dormir cedo. Essa é uma inversão que muita gente confunde, e com investimentos é igual. Você não tem que ficar estudando, saber tudo para você começar a investir. Isso é impossível, isso nunca vai dar certo. Você tem que começar a investir para você ver onde que você está errando, para você ir melhorando, para parar de errar, e os resultados eles vão ser consequência disso. Normalmente a pessoa não quer errar por ego, não quer errar por vaidade, e na prática é o erro que vai tornar a pessoa capaz de ter grandes lucros no futuro. E eu estou falando isso, né? Eu estou falando em relação ao investimento, né? O lucro, ele é consequência do ato de você estar investindo.
Então você não pode inverter as coisas, você não pode achar que você tem que aprender tudo, aí você vai começar a investir lucrando. Não, você tem que começar a investir, você vai perder um pouco, só que com o passar do tempo você vai aprendendo e o pouco que você perdeu se torna muito irrisório quando comparado com tudo que você começa a ganhar a partir de um momento que você já tem certa experiência. E eu mesmo, se não ficar me policiando, eu cometo esses erros. Eu até falo que estava conversando com os amigos esses dias, que eu pensava, poxa, eu não quero ficar fazendo live porque por enquanto eu tenho poucos seguidores, tenho só 2.000 seguidores, então vai ter o quê? 10 pessoas na live. Ah, não quero falar só para 10, eu quero falar para muita gente, quero falar com 50, 100 pessoas, aí que vai ficar legal. E na prática não, na prática para eu poder ter um público aqui de 50, 100 pessoas me ouvindo, eu tenho que começar com pouco, eu tenho que começar com 3, 4 pessoas, depois eu vou estar com 10 pessoas ao vivo, 20, 30, ou seja, eu estava caindo nesse golpe da inversão. Eu não tenho que começar a fazer live só quando eu tiver muito seguidor. Eu tenho que fazer live desde pequeno para que esse número de seguidores aos poucos comece a crescer. Eu vou ganhar habilidades de oratória, eu vou parar de errar, eu vou parar de falar besteira aqui de vez em quando. E essa habilidade que eu vou ganhar que vai trazer mais pessoas que vão querer escutar o que eu estou passando aqui de dicas, comportamentos, insights. Isso, eu estava caindo nisso até o ano passado. É uma mudança recente e eu percebi que a minha audiência cresceu, ou seja, eu crescer e ter mais pessoas na live vai ser consequência do número de lives que eu estiver fazendo. Até porque se eu errar agora, eu estou errando com 5, 10 pessoas me assistindo. Eu não estou errando com 100, 200, 1000 pessoas me assistindo. Então é melhor eu errar agora, ganhando essa experiência, para eu poder depois, no futuro, estar fazendo grandes lives para 10.000, 50.000, 100.000 pessoas. Eu mesmo caí nesse golpe da inversão, que é justamente o golpe que eu não quero que vocês caiam, tanto nos investimentos quanto para a vida como um todo. Se querem começar qualquer coisa nova, se querem ter um resultado interessante em tudo na sua vida, comece a fazer. Você vai errar, você vai melhorar, você vai ver onde errou, vai conseguir se desenvolver no caminho para chegar no futuro e ter grandes resultados. Então essa que é a mensagem que eu iria passar nessa live. Então eu coloquei uma frase aqui, né? Nada vai custar tão caro, ó, como que é? Ó, nada vai te custar tão caro na sua vida do que o medo de você não investir. Você está com medo de errar, você está com medo de cometer algum erro e ter um prejuízo. Só que se você estiver se você estiver esperando não errar para começar a investir, vai passar a vida inteira, você nunca vai investir. E o fato de nunca começar a investir vai te trazer prejuízos, vai custar para você tão caro que jamais vai conseguir recuperar desse erro. Tá? Então é uma reflexão final que eu queria trazer. Viu só, pessoal, por que eu tenho que começar com pouca gente? Porque eu estou errando essas conclusões de live, eu nunca sei como é que eu termino uma live. Mas enfim, agradeço aí a presença de todo mundo, agradeço a paciência, espero vocês para a próxima live na quinta-feira. Lembrando, né, eu não posso ficar mais, que eu tenho que pegar minha esposa daqui a pouco, eu não trabalho, senão eu vou me atrasar. E vejo vocês. Lembrando, a live está gravada, ela vai ficar aqui gravada tanto no meu Instagram quanto no meu YouTube, tá? Para vocês poderem revisar, compartilhar com outras pessoas que às vezes estão com algum medo de errar nos investimentos ou errar em alguma outra atividade da vida. Então até mais, pessoal, boa noite e até a próxima.